Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Nesta edição, vamos apresentar a programação da campanha Novembro Negro aqui de Rio Preto, destacando as ações realizadas pelo Poder Público e pelo Conselho Afro da cidade na luta contra o racismo e a discriminação. O programa de hoje também fala de saúde. Novembro é mês dedicado à conscientização sobre o diabetes. Aqui no estúdio teremos médicos para falar sobre a doença. Vamos mostrar como um tratamento feito com a ajuda de uma câmara hiperbárica pode ajudar pacientes diabéticos. Falamos também de política, com informações sobre a primeira reunião da equipe de transição do governo municipal. Mas antes de tudo isso, você confere as notícias do Poder Legislativo. E começamos com os projetos que foram analisados durante a 42ª sessão ordinária do ano. Confira agora o balanço das votações. Os vereadores de Rio Preto votaram 6 projetos durante a 42ª sessão ordinária de 2024. Projeto de resolução de autoria do vereador Renato Pupo, que disciplina procedimento de apreciação de requerimentos de convocação de secretários municipais pelos vereadores, foi aprovado na legalidade. As demais propostas em pauta tiveram pedido de vista e foram adiadas. Projeto de resolução de Pedro Roberto, que institui a Comissão Permanente da Região Metropolitana de São José do Rio Preto no Regimento Interno, teve pedido de vista por uma sessão solicitado pelo próprio autor. Projeto de lei complementar de autoria do vereador João Paulo Rilo, que altera a lei que institui o Estatuto dos Servidores Públicos para estabelecer horário especial aos servidores com deficiência, teve pedido de vista por 2 sessões acatado. 3 projetos de lei em primeira discussão, de autoria do vereador Jean Dornelas, tiveram pedido de vista por 10 sessões. Para implantação de transporte especial por parte dos condomínios e associações de moradores de bairros residenciais fechados no município. Para a implantação de veículos movidos a energia elétrica no próximo contrato de transporte público coletivo em Rio Preto, e o que obriga o fornecimento de água potável de forma gratuita por parte de empresas ou entidades privadas que realizem shows e eventos considerados de grande porte na cidade. Os projetos com pedido de vista devem ser reavaliados pelos vereadores e podem retornar à pauta de votações em sessão ordinária depois do prazo solicitado. Todos os projetos em tramitação podem ser consultados no site do Poder Legislativo. O assunto agora é a agenda da Câmara. Além de sessão ordinária, reunião pública, cursos gratuitos e cerimônia de homenagem farão parte da programação dos próximos dias. Confira os eventos que serão realizados no Legislativo com a repórter Ariana Pereira. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Você confere agora a agenda da Câmara para os próximos dias. A Escola do Legislativo promove neste mês o 2º encontro da região metropolitana. O evento será realizado na manhã do dia 13 de novembro, no plenário do Legislativo. Na ocasião, será oferecido curso de gestão arquivística aos servidores de casas legislativas de toda a região. A formação vai tratar de implementação de arquivos públicos e normatizações que envolvem essa atividade. Os participantes terão a chance de aprender sobre o tema com Renato Soares Bastos, que é diretor do Centro de Assistência aos Municípios do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Nayara Molina, que é presidente da Comissão de Avaliação de Documentos da Câmara de Rio Preto, e Bruno Flauzino, analista legislativo de arquivo, também participam do encontro. O curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas pela internet. O link está disponível no site do Legislativo, basta acessar riopreto.sp.leg.br. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 17 3214 7794 e pelo telefone 3214 7618. Ou pelo e-mail edl@riopreto.sp.leg.br. No dia 13 de novembro, o vereador João Paulo Rilo, do PSOL, realiza uma reunião pública para tratar de questões relativas ao seu mandato. O objetivo é escutar a população, colher avaliações sobre a atuação parlamentar e definir linhas de atuação para o próximo mandato. O evento é aberto ao público e o vereador faz um chamado a toda a população. Confira. Queria convidar todos aqueles que se interessam pelas causas públicas, pelo futuro da cidade, estão convidados para no dia 13, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. Nós vamos fazer um balanço do nosso mandato, desses 4 anos de mandato,
e também dialogar, ouvir sugestões, abrir para uma escuta para planejar as ações dos próximos 4 anos, estabelecer diretrizes de atuação. Então é muito importante a sua participação, a sua contribuição. O mandato, ele é público, a gente lidera ele, tem o privilégio de liderar um mandato público, mas ele é construído a partir das opiniões e das demandas da sociedade. Por isso eu queria muito pedir a sua participação nessa audiência, nessa grande escuta que nós vamos fazer com a sociedade sobre o balanço desse mandato e sobre o futuro mandato. No dia 14 de novembro, tem sessão solene em homenagem ao professor, jornalista e empreendedor João Paulo Vani. Ele recebe a medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade. Vani é doutor em teoria literária pela Unesp e fundador e presidente da Academia Brasileira de Escritores, a ABRESC. A sessão solene é realizada no plenário da Câmara a partir das 7h30 da noite. A agenda completa de eventos da Câmara você encontra no site do Legislativo, www.riopreto.sp.leg.br. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E nessa semana foi dado o primeiro passo para o processo de transição no governo municipal. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, recebeu o prefeito eleito Fábio Cândido para iniciar as tratativas que buscam garantir uma mudança de gestão de forma colaborativa e organizada. As equipes do prefeito Edinho Araújo e do prefeito eleito Fábio Cândido realizaram a primeira reunião para alinhar o trabalho de transição entre os governos. O encontro foi feito no gabinete do prefeito e ambos concordaram que o trabalho deve priorizar a continuidade das políticas públicas e atendimento das principais necessidades da população. Realizamos a primeira reunião com o prefeito eleito, o coronel Fábio Cândido, com a sua equipe de transição e a equipe de transição do governo atual. Nos entendemos no sentido de ter um espírito colaborativo, dentro de uma abertura total, democrática e com princípios republicanos, portanto, são pontos comuns, sempre com o objetivo maior, que é o bem-estar da população, que a Prefeitura tem serviços essenciais a prestar e a nossa preocupação é que não haja solução de continuidade. Ainda tenho praticamente 50 dias de governo e depois o governo que assume por 4 anos. Então, foi uma reunião, diria, profícua, exitosa, no sentido de que as nossas equipes se entendam para que todos os dados técnicos sejam levantados, para que as decisões do prefeito eleito possam ser tomadas com base nessas informações. De acordo com Fábio Cândido, a intenção é que o trabalho de transição esteja concluído até o dia 17 de dezembro, data que antecede a diplomação do prefeito e vereadores eleitos. Foi feito um cronograma dessas atividades em comum acordo com o prefeito Edinho Araújo, de forma muito democrática, republicana, amistosa. Nós tratamos aí desse cronograma e conforme essas decisões forem sendo tomadas em comum acordo com as comissões, inclusive nós vamos comunicar à população por meio da imprensa. Então, para cada... É lógico, existem áreas que são prioritárias, no caso, saúde, a educação, a questão da continuidade dos demais serviços públicos, a questão das dívidas e obrigações do município. Então, existe dentro desse cronograma datas limites para se colher essas informações e já se traçar como nós vamos tratar dessas questões no governo futuro. Então, de forma bastante tranquila, nós temos aí 40 dias que acreditamos que serão suficientes para a gente obter essas informações do atual prefeito Edinho Araújo e sua equipe de transição, para que nós, a partir de 1º de janeiro, possamos administrar esse município de Rio Preto de forma profícua. As reuniões entre as equipes têm início na próxima semana e o avanço dos trabalhos serão comunicados à população por meio da imprensa. Agora o Panorama TVC faz um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, destacando a agenda de eventos aqui da cidade. Voltamos já.
Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Tá com dúvidas? Chama o VAR. Que VAR? O Vacina. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama o VAR. Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Está pronto para mais um quiz da Câmara Municipal? O mandato do vereador é de quantos anos? A, 4 anos. B, 2 anos. C, 3 anos. Tempo. Alternativa certa, A. Cada legislatura tem a duração de 4 anos. Cada ano corresponde a um ano legislativo. O IPVA atrasado tá tirando seu sono? Calma, o Acordo Paulista tá de volta. O governo do estado tem condições especiais para o seu carro voltar a rodar em dia. São 100% de desconto em multas e juros, parcelamento em até 60 vezes e até 50% de desconto no valor total do débito. Negocie até o dia 20 de dezembro. Governo do Estado. São Paulo são todos. O que é propositura? É o ato ou efeito de propor algo. Na Câmara Municipal, usamos o termo propositura para os documentos oficiais que são redigidos pelos vereadores ou pelo Executivo. Por exemplo, projeto de lei complementar, moção ou proposta de emenda à lei orgânica. Cada tipo de propositura tem uma tramitação diferente na Câmara, mas o texto deve estar sempre de acordo com as regras de redação oficial. Estágio remunerado? É bem isso. Bolsas de até R$1.000. É bem isso. Aprender na prática nas melhores empresas. É bem isso. Com o BEM, o Bolsa de Estágio do Ensino Médio, alunos de todo o estado têm a chance de mudar o seu futuro. É mais oportunidade e menos jovens fora da escola. Acesse bem.sp.gov.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. As unidades de saúde e hospitais de Rio Preto devem oferecer curso de manobras de desengasgo para as mulheres grávidas durante o atendimento de pré-natal. A lei é de autoria da vereadora Karina Caroline e foi criada em 2023. O objetivo é preparar os futuros pais e responsáveis pelos bebês para situações de engasgo que podem colocar em risco a vida da criança. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Brasil tem alto índice de mortes de bebês causadas por asfixia após a ingestão de alimentos ou bebidas, incluindo leite materno. Por isso, é importante que haja o curso sobre desengasgo. Saiba mais sobre esta e outras leis municipais em vigor durante a nossa programação e no site oficial da Câmara de Rio Preto. Estamos de volta com o Panorama TVC e o assunto agora é o Novembro Negro, mobilização que busca combater o racismo, a discriminação e as desigualdades sociais. Ao longo de todo o mês, o Departamento de Igualdade Racial do município e o Conselho Municipal Afro realizam atividades culturais e educativas. Essa ampla ação é motivada pela data de 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, que a partir desse ano passa a ser feriado nacional. Sobre esse assunto, eu converso com Márcia Graciano, que é psicóloga e profissional responsável pelo Departamento de Igualdade Racial aqui de Rio Preto, e Claudionora Tobias, advogada e presidenta do Conselho Afro. Muito obrigada pela participação. Eu começo fazendo a primeira pergunta para a Claudionora. Claudionora, pela primeira vez, 20 de novembro, feriado nacional. A lei foi sancionada no final do ano passado. Qual que é a importância disso, de se marcar essa data em âmbito nacional?
A importância de nós termos essa data agora em âmbito nacional é para reforçar mais um pouco, né, mais uma vez, a importância não só das questões relacionadas à cultura, à história afro-brasileira e africana, mas como também a gente abrir, ampliar as lentes acerca de um tema que é tão recorrente na nossa sociedade, no nosso dia a dia, que é o racismo. Então, o 20 de novembro vem para a gente, obviamente, refletir sobre o que está acontecendo, tornar muitas coisas políticas públicas, né? A gente precisa entender que foram 400 anos de escravização e apenas 136 anos de até mesmo uma falsa abolição, que é o que a gente entende, né? Os movimentos muito entendem em relação ao que aconteceu há 136 anos atrás. Então, quando o 20 de novembro se torna essa data instituída de maneira nacional, reforça mais ainda a busca pela igualdade racial que tem sido pauta nossa a todo dia, a todo momento, a todo tempo. Agora a gente fala um pouquinho mais da nossa programação aqui da cidade. Eu começo, Claudionora, falando justamente de um evento no dia 11 agora de novembro, que você vai participar. Explica pra gente, é uma palestra, o tema, quem vai estar lá com você? Nós vamos fazer agora, no próximo dia 11, a partir das 9 horas, na OAB, aqui de São José do Rio Preto, a abertura do Novembro Negro por parte do Conselho Municipal Afro. E para abrir a nossa programação, nós vamos tratar da questão relacionada à igualdade racial, os marcos legislativos acerca de uma educação antirracista. Olha só. Junto comigo vai estar a professora e doutora Luana Passos, para debater e discutir esses assuntos. É claro que toda vez que a gente traz assuntos como esse, tão importante para a sociedade, é óbvio que a gente espera um retorno a fim de tornar aquele assunto uma política pública, uma ação afirmativa, né? Então a gente espera todos da sociedade para justamente formar essas proposituras aqui para o nosso município. Perfeito. A palestra, então, dia 11, a partir das 9 horas da manhã, no auditório da OAB. Quem quiser fazer inscrição, basta acessar o site da Prefeitura, procura a notícia da palestra e lá tem link direto para inscrição. O site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br. Agora eu falo com a Márcia. Márcia, boa parte das atividades do Novembro Negro aqui em Rio Preto serão realizadas na Casa Afro. Ela vai ser o grande centro aí desses eventos, né? Conta pra gente um pouco do que vai ter lá e qual que é a importância desse espaço para a população negra aqui de Rio Preto. Bom, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. A Casa Afro é uma coisa bem interessante. Ela foi inaugurada, né, no mês de junho, no dia 28. Então, ela ainda é um departamento, um local ainda bem novinho, aí estamos engatinhando. Porém, é muito interessante ver como que as pessoas se sentem em casa ali naquele espaço. Temos grupos reflexivos que já estão ocorrendo nesse espaço, que era um espaço que a gente buscava e através do Conselho Afro, da Secretaria, a gente conseguiu ter esse espaço. Então, nós temos um espaço para trabalhar e ficar à vontade. Ali nós estamos tendo oficinas e aulas de capoeira, essas estão fixas. As oficinas são de marcenaria, acontece todas as quartas-feiras, às 1h30 da tarde, então não tem um público específico. Nós dizemos sempre que nós atendemos a população preta, parda e de povos tradicionais. Mas isso não quer dizer que não atendemos pessoas brancas por conta das composições familiares que hoje em dia nós sabemos, os casais interraciais, então é aberto. A prioridade é, sim, para as pessoas pretas, pardas e de povos tradicionais e também imigrantes, que cresceu bastante o número aqui. Oficina de capoeira acontece toda terça e toda quinta-feira. Às terças está acontecendo às 8 horas da noite e às quinta-feira às 6 horas da tarde. E agora, durante o Novembro Negro, o que vai ter? Que tipo de atividade vai rolar lá na Casa Afro? Teremos várias oficinas, temos para as crianças também, vai acontecer uma atividade para as crianças de brincadeiras africanas. A Luana Passos vai levar isso para a gente, né? Essa cultura também para todas as idades. Teremos grupos de idosos, o Longevidade vai estar lá conosco também. E teremos algumas outras oficinas informativas também a respeito da temática. Tem uma novidade, quem for à Casa Afro agora também vai poder visitar a Galeria Aristides dos Santos. Explica pra gente o que é essa galeria e agora ao longo da semana, ou ao longo do mês de novembro, qual que vai ser o horário de funcionamento para visitação? Exatamente, até estava conversando com a presidente que a galeria ela está aberta à população.
não tem aviso prévio para estar visitando a casa, então é só chegar. Estamos passando o documentário do seu Aristides, que fez grandes coisas aqui para o município. Então, a pessoa que chega, ela tem essa disponibilidade, tem as cadeiras, está no telão, para ela acompanhar um pouquinho de como foi, né, a luta dele aqui em São José do Rio Preto. As fotos também são expostas. E quando a pessoa chega lá para visitar a galeria, que a visitação está das 8 às 5, tem sempre uma profissional ali para explicar um pouquinho, para conhecer sobre as pessoas que estão ali naquela galeria, que são tão importantes na luta antirracista aqui no município. Que bacana. A galeria leva o nome do seu Aristides dos Santos, que foi um ícone aqui, né? Uma figura muito emblemática na luta contra o racismo aqui na cidade. Márcia, 19 de novembro, mais uma edição do Troféu Aristides dos Santos, ele de novo. Fala pra gente o objetivo dessa honraria, né? Quantas pessoas devem ser homenageadas e de que setores elas são este ano, né? Sim, dia 19, na Casa Afro, que agora nós temos um espaço. Anteriormente ficávamos procurando, né? Aonde seria essa homenagem para essas 10 figuras. Porém, agora nós temos um espaço, então vai acontecer na Casa Afro, a partir das 19 horas. É aberto ao público essas homenagens. São 10 integrantes para receber, né, o troféu. Então, entre eles, eu não vou dar spoiler dos nomes, mas temos artistas, temos também artistas, psicólogos, temos advogadas que foram indicadas e é uma grande alegria para a gente ter essas pessoas também na luta. Que bacana. Claudionora, a religiosidade de matriz africana também está contemplada no Novembro Negro. Vocês vão fazer um encontro de casa? Explica para a gente como vai funcionar. Nós faremos agora, no próximo dia 21 de novembro, dia 20 de novembro, o encontro de todas as casas de matriz africana aqui da nossa região. A ideia justamente é desmistificar tudo aquilo que permeia o imaginário da população acerca dessa religião, né, que muitas das vezes é endemonizada. Então a ideia é justamente tirar essa venda negativa da população e explicar que é mais um culto a ser realizado e com isso nós convidamos essas casas para estar lá no dia 20, né? Ali vai acontecer algumas intervenções artísticas, ali vai acontecer algumas rodas de conversas, né? Vai ser na Casa Afro. Na Casa Afro também. A Casa Afro está sendo o centro, né, das movimentações relacionadas ao Novembro Negro. Então, nós vamos nos concentrar ali com vários líderes, várias pessoas da nossa cidade também, que compõem o poder executivo, legislativo e judiciário. E eles vão estar lá, foram convidados para estar lá, prestigiando esse evento também relacionado a uma parte tão importante da negritude. Pois é. E no final do mês, fechando, tem um fórum. 360 dias de consciência negra, é isso? É isso. Conta pra gente como é que vai ser esse evento, que discussões vão estar ali, se você já pode adiantar alguns dos convidados. Então, para fechar esse Novembro Negro, nós vamos realizar esse fórum, que vai trazer essa concepção de 300, que são... A gente não tem um Novembro Negro apenas para falar acerca das questões relacionadas à negritude. Até porque isso acontece ao longo dos 365 dias do ano, né? A gente precisa estar a todo momento falando acerca das questões que envolvem essa população, que aqui em São José do Rio Preto são um número bem expressivo, né? O último IBGE deu conta que somos qualquer coisa em torno de 150 mil habitantes aqui em São José do Rio Preto. Somando pretos e pardos, você diz, né? Pretos e pardos. E então, o fórum, eu não consigo te dar os spoilerzinhos, que nós também queremos deixar esse gostinho de curiosidade dos palestrantes que vão ministrar a palestra nesse dia. Mas ele acontece também, tá no site da prefeitura o endereço, tá bom? Vai ser na Casa de Cultura, né? Isso, é na Casa de Cultura. Vai ser na Casa de Cultura e a ideia é trazer temáticas para ser discutida, para implementar aqui no nosso município, né? Acerca das políticas para essa população riopretense. E nos diversos segmentos, né, Claudionora? Nos diversos segmentos. É bem interseccionalizado o tema mesmo, as discussões. E é mais um evento também que ele é aberto ao público, a toda a população, e os munícipes ao redor de Rio Preto estão convidados para o dia 30 também. Tem bastante coisas, tá, que vai acontecer nesse dia, mas a gente quer deixar esse gostinho de curiosidade. Para quem estiver lá. Para quem estiver lá. Quem for até o evento. Márcia, como mesmo a Claudionora falou,
é ao longo do ano a luta, todo o trabalho. E vocês lá do Departamento de Promoção da Igualdade Racial realizam inúmeros serviços e atividades ao longo do ano. Fala um pouquinho para a gente que serviços são esses, que atividades são essas, né? E cita para a gente, por exemplo, tem o SOS Racismo, um serviço já bem estabelecido, né, no departamento. Conta para a gente um pouquinho do trabalho de vocês. Sim, lá no departamento agora nós temos o serviço, né, da assistente social, tem o acolhimento psicológico, que nós trabalhamos através da psicologia social. Quando é necessário uma vítima que chega a respeito de racismo, discriminação ou preconceito, nós fazemos o encaminhamento dessa vítima, né, para uma psicologia clínica, onde ela vai ser acompanhada mais pontualmente a respeito daquilo. Uma coisa interessante sobre o SOS Racismo, não somente as pessoas que querem levar a denúncia adiante, a gente sempre orienta que ela deve sim fazer o boletim de ocorrência, porém a gente dá autonomia para a pessoa. Se ela simplesmente querer ir até a casa ou entrar em contato para ter esse acolhimento e esse fortalecimento, que é algo que a gente nota muito, que quando a gente começa a fazer o acompanhamento dessa vítima, ela começa a se fortalecer, porque ela entende que ela tem uma rede de apoio e ela pode tomar, sim, alguma atitude. Como o crime de racismo ele é imprescritível, então a gente sempre fortalece a vítima e depois talvez ela tome a atitude de querer algo mais pautado na legalidade. Então a gente dá essa autonomia para ela. Lá nós temos também o encaminhamento para o mercado de trabalho. Então, a gente, através disso, dessa primeira demanda, a gente descobre outras e a gente também trabalha isso no departamento. O SOS Racismo é um canal direto para denúncias. Tanto quem presenciou quanto a vítima pode entrar em contato e a gente faz todo esse trabalho de articulação, com encaminhamentos. Se ela precisar de um acompanhamento para a delegacia, nós iremos para a defensoria. Então, a gente dá essa pauta nisso, o departamento. Primeiramente, a vítima, o que ela precisa naquele momento. E, às vezes, ela precisa somente de ser ouvida e a dor ser validada. Então, isso é algo que a gente trabalha bastante. Uma coisa interessante que nós temos percebido no departamento, que são duas vertentes. A gente também tem trabalhado bastante grupos na educação e a gente tem capacitado os professores. Então, surgem bastante dúvidas e o departamento é realmente para isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou ficar em dúvida se faz ou não aquilo no ambiente escolar, pode ir lá conversar com a gente, que a gente também tira essas dúvidas. Então, nós estamos trabalhando com a educação bem próximos na questão de orientação e também nas denúncias na questão de fortalecimento de vínculo com essa vítima, para que ela consiga passar para outras pessoas também, que ela tenha uma ajuda ou ela tenha ali uma rede de apoio se ela precisar em algum momento. Perfeito. Márcia, muito obrigada pela participação. Cláudia Honora, também muito obrigada pela presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, eu vou reforçar alguns serviços aqui. Então, a palestra Marcos Legais para uma Educação Antirracista, dia 11 de novembro, às 9 da manhã, na OAB. Gratuito. A OAB fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 5853. As inscrições, só você entrar no site da Prefeitura, procurar o ícone do Novembro Negro e se inscrever. Troféu Aristides dos Santos, dia 19 de novembro, às 7 da noite, na Casa SP Afro. O Fórum 365 Dias de Consciência Negra será no dia 30 de novembro, na Casa de Cultura. Bom, a Casa SP Afro fica na Avenida José Rodrigues, Lisboa, número 470, Jardim Santa Lúcia. Telefone do SOS Racismo, serviço que nós destacamos aqui, 3234-3283. Ligação aí, ou também funciona como WhatsApp. E é isso. Fica aí, então, uma agenda extensa. A gente não falou de tudo aqui, mas você pode acompanhar atividade por atividade no site da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br. Bom, e eu dou sequência ao Panorama TVC falando ainda do Novembro Negro, só que agora dando destaque a uma plataforma online que reúne a lista de eventos educativos e culturais alusivos à consciência negra. O site já reúne mais de 50 eventos distribuídos por 16 cidades. Confira. O Instituto Negrário criou o site Novembro Negro, uma plataforma para a divulgação de iniciativas que valorizam a cultura afro-brasileira. Artistas e produtores de todo o Brasil podem se cadastrar no portal e divulgar de forma gratuita eventos relacionados à promoção da igualdade racial. O público que acessar o site pode fazer a pesquisa de programação por cidade. Clicando nos ícones dos eventos, o visitante vai encontrar as informações sobre locais
e datas das atrações. O calendário online Novembro Negro foi desenvolvido pelo designer Daroc Viana, presidente do Instituto Negrário. Para visitar o portal, basta acessar novembronegro.com.br. Agora o Panorama TVC faz mais um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre diabetes, doença que atinge cerca de 20 milhões de brasileiros. Voltamos já. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Hoje estou aqui para dar uma pequena dica de saúde para vocês. Eu sou cardiologista, Valéria Braille, e as doenças do coração, na grandíssima maioria das vezes, elas são os nossos inimigos invisíveis. A gente nem sempre tem sintomas que nos mostrem que temos a pressão elevada, arritmias no coração, colesterol elevado e até mesmo diabetes. Todas essas doenças que são muito graves e têm tratamento e podem ser prevenidas, você só vai descobrir se você fizer um check-up do coração. Fica a dica. Você deixou de votar e não justificou a ausência às urnas? É preciso regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. É muito simples, hein? Acesse o site tse.jus.br e procure a opção Eleitor e Eleições. Em seguida, clique em Quitação de Multas. Desça a barra de rolagem, preencha seus dados pessoais e consulte se você possui algum débito eleitoral. Caso tenha, você deve emitir a guia de recolhimento da União. Pagar no Banco do Brasil, em uma agência ou pelo aplicativo e só. Rapidinho você resolve tudo. Você é a única proteção que eles têm. Incêndio é crime. Operação São Paulo Sem Fogo. Evitar incêndios é responsabilidade de todos. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Vamos a mais um quiz? Quem foi o primeiro prefeito de São José do Rio Preto? A. Pedro Amaral. B. Alberto Andaló. C. Adolfo Guimarães Correia. Tempo. Alternativa correta C. Adolfo Guimarães Correia foi prefeito de janeiro de 1908 a julho de 1911 e outubro de 1911 a agosto de 1914. Até o final de 1907, o maior chefe político da cidade era o presidente da Câmara. Não havia a figura do prefeito como a que existe hoje. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A tabela nutricional deve informar a quantidade total de gordura presente em 100 gramas ou 100 ml do produto. E também a quantidade de gorduras saturadas e de gorduras trans. Atenção! A gordura trans deve ser sempre zero, pois ela foi banida do Brasil pela Anvisa em janeiro de 2023. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha TV e Rádio Câmara. Estamos de volta com o Panorama TVC e o assunto agora é saúde. 14 de novembro é Dia Mundial do Diabetes.
A data busca alertar sobre a importância da prevenção, diagnóstico e cuidados para evitar as complicações decorrentes da doença. Sobre esse assunto, eu converso com o endocrinologista Antônio Carlos Pires, responsável pelo ambulatório de diabetes do Complexo Funfarm. Também participa aqui conosco hoje o médico intensivista Antônio Carlos Cristiano Júnior, responsável pelo Serviço de Medicina Hiperbárica do Hospital de Base de Rio Preto. Muito obrigada pela participação. Eu começo com o doutor Antônio Carlos Pires. Doutor, o que é a diabetes e qual a prevalência da doença no mundo? Bom, diabetes, eu te diria, é uma doença crônica, né? É uma doença não curável, pouco sintomática, as pessoas sentem muito pouco, esse é um grande problema, é pouco sintomática, e que cursa com glicose alta no sangue. Então, basicamente, é uma doença que o que caracteriza é o açúcar alto no sangue. Okay. Mas não é só isso. Além do açúcar alto no sangue, geralmente vem associado a outras doenças também, como hipertensão, obesidade, colesterol alto. Então, é uma condição bastante prevalente. Esse é o chamado diabetes tipo 2. Existe o diabetes tipo 1, que comete mais o jovem, a criança, os adolescentes, que já é um diabetes mais sintomático, né, que desde o início do tratamento deve usar insulina para o seu tratamento, enquanto que o tipo 2 ainda a gente consegue tratar ainda com medicamentos e mudanças de estilo de vida. Portanto, esses dois tipos são os mais frequentes. Ainda falando em prevalência, eu te diria assim, nós temos 537 milhões de diabetes no mundo todo e nós temos 541 milhões de indivíduos considerados o chamado glicemia, hiperglicemia intermediária, que a gente usa também o termo pré-diabetes. Pré-diabético, exatamente. A gente usava como... Que a gente está tentando mudar esse nome porque fica um nome muito pesado, porque não quer dizer que o indivíduo tem pré-diabetes, ele vai evoluir para diabetes. Entendi. Se ele tratar, nós vamos trazê-lo para os valores da normalidade, você entendeu? E quando a gente fala nesse caso, doutor, desse que a gente chama aí de pré-diabetes, né, que hoje em dia o correto é hiperglicemia intermediária, quais são os sinais, né? Como que a gente pode perceber que o indivíduo está nesse estágio? A tua pergunta é muito interessante e importante. Quer dizer, na realidade, como eu falei, o diabetes tipo 2 é muito pouco sintomático. Então, geralmente o diagnóstico é feito por acaso. É um exame que ele passa por uma unidade básica de saúde, que hoje está muito fácil, né? Você fazer consultas de rotina, você vai fazer uma cirurgia, vai fazer exames pré-operatórios e de repente você é surpreendida com uma glicose alta. Então, esse diabetes tipo 2, o grande problema dele é exatamente isso. A pessoa fica, às vezes, anos com diabetes e não sabe. Tanto é que, quando diagnostica, ele já tem aí um percentual de 20% dos indivíduos recém-diagnosticados com complicações já. Entendeu? Diferentemente do tipo 1. O tipo 1 é um jovem saudável que, de repente, cai a produção de insulina por um efeito autoimune, que as células produtoras de insulina são atacadas pela própria defesa do organismo, e aí a manifestação é urinar muito, beber muita água e, fundamentalmente, emagrecimento, né? Deve chamar atenção para as famílias que têm jovens que começar a beber muita água, urinando muito, e às vezes crianças de 5, 6, 7 anos que já tinham o controle da enurese noturna, que não tinha mais enurese noturna, começa a urinar na cama, atenção, pensar sempre em diabetes. Porque às vezes vai acabar fazendo o diagnóstico já na terapia intensiva, porque 40% dos casos de diabetes tipo 1, o diagnóstico é feito na UTI. Doutor, certo? Não sabia porque disso. Porque é rápido o processo e a família não sabe, então ele vai ter um emagrecimento acentuado, sede excessiva e às vezes, ao invés de beber água, bebe refrigerante com mais açúcar e assim por diante. A coisa vai complicando o dia a dia, em uma semana, às vezes, vai parar na terapia intensiva. Doutor, e esse indivíduo tem que ser tratado com insulina logo direto, né? No diagnóstico. Então, é um caso muito mais sintomático, né? Já o tipo 2, muita gente está andando na rua e trabalhando aí com diabetes, exatamente. Doutor, e quando a gente fala em estilo de vida, tem algum tipo de conduta, comportamento que talvez auxilie, que a gente possa chamar talvez de preventivo? Isso é crucial. No diabetes tipo 1 não tem prevenção, é uma doença autoimune e acabou, né? Mas o diabetes tipo 2, geralmente ele vem associado à obesidade. Portanto, se você me disser que tem parentes com diabetes e me pergunta, doutor, eu quero prevenir porque eu não quero ir para esse lado.
Primeiro ponto, redução de peso, porque a obesidade é um fator desencadeante de diabetes e complica o tratamento também. Então, redução de peso é ponto crucial. Atividade física, não precisa virar um atleta. Ok. Por exemplo, 150 minutos de caminhada por semana já é suficiente. E mudança de hábitos da alimentação, né? Se for fumante, cessar fumo e tratar o colesterol alto, tratar a hipertensão. Agora, a prevenção é redução de peso e exercício físico. Tá certo. Doutor, o senhor citou as complicações que podem vir, né, de quem não se trata, por exemplo, do diabetes. Quais são as principais, as mais frequentes? Muito importante para passar para o público isso. É uma estatística um pouco complicada da gente dizer isso, mas tem que saber, né? Diabetes é a principal causa de cegueira adquirida no mundo. Diabetes é a principal causa de insuficiência renal. Por exemplo, o serviço de hemodiálise, a grande maioria é diabetes, tá certo? Como o diabetes cursa muito com hipertensão, o serviço de hemodiálise está lá, hipertensão e diabetes. Amputações, né, que nós vamos discutir aqui hoje, o doutor Antônio Carlos vai discutir, as amputações são muito mais frequentes no diabetes. E veja, interessante, o número de acidentes de motocicletas que nós temos no Brasil ainda é amputação por diabetes, ainda é mais prevalente, supera os acidentes, tá certo? E infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, né? O indivíduo com diabetes. Mas tem que ficar bem claro isso, que quem trata está prevenindo essas complicações. Então, isso tem que ficar muito claro, porque senão, Deus me livre, diabetes... Não, diabetes bem tratado, felizmente, ele vai evoluir 30, 40, 50 anos. Um paciente com saúde, bem-estar, vivendo bem. E aí, muitas vezes, a dificuldade de tratar o indivíduo é porque o indivíduo não aceita ou ele não assume a responsabilidade do tratamento. Não depende só de medicamento. Eu diria que aí 60%, 70% do peso do tratamento é o indivíduo que desenvolveu diabetes. A disciplina, mudança de hábitos e assim por diante, isso é obrigatório. Doutor, ainda falando das complicações, queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a neuropatia e ela tem relação com o que a gente conhece popularmente como pé diabético? A neuropatia, ela é a complicação mais frequente. Muitas vezes o indivíduo já tem, a gente chama de neuropatia, o quadro clínico são formigamento e choques. Geralmente a gente chama em bota, do joelho para baixo, as duas pernas, é simétrico, ou em luva. Muitas vezes dificultando o indivíduo, conforme o tipo de profissão, às vezes de fazer movimentos finos. Entendi. Agora, a neuropatia e o diabetes têm a aterosclerose, que é uma doença vascular muito mais precoce do que quem não tem diabetes. Portanto, aí entra a isquemia de periferia também. E os nervos, a neuropatia em si, o nervo perde a capa, como se fosse um fio elétrico desencapado, em que o cobre fica exposto, ou seja, o axônio, que a gente chama. Então, perde aquela bainha de mielina, que é a capa, e aquilo dá choque. E isso importuna muito. Diagnóstico é facílimo de fazer. Se o indivíduo tem dificuldade para dormir à noite, porque formiga as pernas e dá muito choque, ele acorda com isso, ele anda um pouco, melhora, isso é neuropatia. Quando é a artéria obstruída, se ele andar, ele vai ter dor. Então, são coisas distintas. Agora, você pode ter as duas coisas juntas, que aí vai piorar muito o que o Antônio Carlos vai comentar depois em termos de tratamento. Falando em tratamento, vamos entrar lá então. Agora eu falo com o doutor Antônio Carlos Cristiano Júnior. Ele é médico intensivista e responsável pelo serviço de medicina hiperbárica do HB. Doutor, a gente está falando inclusive aqui das complicações. Muitos diabéticos acabam tendo feridas, lesões, mas aqui no HB tem um equipamento que ajuda nesse tratamento, que é essa câmara hiperbárica. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é esse equipamento, o que é essa câmara. Tá. Bom, a hiperbárica é um equipamento bastante simples. É uma cápsula com vários tamanhos. Nós temos basicamente dois tipos de câmara hiperbárica. Uma de um único usuário, que tem vários serviços, que é a monoplace, e a de múltiplos usuários, que são as multiplaces. No caso do hospital de base, nós temos atualmente uma multiplace com capacidade de 9 pacientes. E nada mais é do que uma cápsula pressurizada, onde essa pressão é controlada pelo operador e
a gente fornece ao paciente, dentro dessa cápsula pressurizada, oxigênio. Com que objetivo? Aumentar a disponibilidade tecidual de oxigênio, tá? Então, de uma forma bastante fácil de entender, nós não precisamos de hemoglobina para oxigenar os tecidos. Que é o normal que acontece no nosso corpo, né? Todo mundo espera, né? Nós não precisamos disso, basta a oxigenação dos líquidos é capaz de manter o ser humano vivo. Isso na teoria, nós não usamos isso na prática, tá bom? Então, basicamente, é isso. A nossa hiperbárica é uma hiperbárica grande, 9 doentes dentro, sendo 2 deitados e 7 sentados, tá? E nosso grande métier mesmo é o tratamento do pé diabético. O principal ali do... Digamos que ele compromete 40% das nossas vagas hoje é o pé diabético, tá? Olha só, doutor, e aqui o nosso, 9 pessoas, e ali eles respiram pela máscara um Sim. oxigênio que a gente chama de puro, é isso? Podemos chamar de puro, porque ele é 100% oxigênio, certo? E aí, qual que é o benefício de tudo isso, dessas condições de temperatura e de oxigênio tão diferentes do que a gente encontra no ambiente comum, No ambiente comum. Olha, o benefício é essa alta difusão de oxigênio. Você tem uma grande concentração de oxigênio nos tecidos, e com isso você vai ter uma regeneração tecidual importante, um melhor combate aos quadros infecciosos e a neoformação vascular, o que é muito importante nesses casos. E também potencializa a ação de medicamentos, por exemplo, ajuda? Sim. No combate à infecção, ele está potencializando tanto a defesa do organismo como a ação dos antibióticos. Doutor, lembrando que a câmara é um tratamento aí complementar, né? Sim, precisa estar sendo atendido de forma multidisciplinar. Em se falando especificamente do pé diabético, a gente tem que estabelecer uma sequência de tratamento, tá? Onde a câmara hiperbárica ela não trata, ela complementa um tratamento instituído. Como o Dr. Pis já falou aqui, o controle do diabetes é fundamental no tratamento do pé diabético. Em se tendo pé diabético já, o que é importante? Quando esse pé diabético tem a lesão, é onde ocorre a complicação. Ocorre primeiro uma lesão, a partir daí o paciente deve procurar um auxílio de um cirurgião, onde ele vai avaliar aquela lesão, fazer desbridamento se necessário, tá? É importantíssimo isso. Ao mesmo tempo, fazer uma avaliação do sistema vascular, como o Dr. Pips falou, do sistema vascular, se necessário, vai fazer uma reperfusão desse membro, seja endovascular ou por enxerto vascular, não importa, desde que seja feita a revascularização desse pé, aí sim a hiperbárica vai entrar. Antibiótico já foi colocado, desbridamento já foi feito e reperfundido esse pé. Aí nós vamos entrar vai entrar a câmara hiperbárica. Com que propósito? Regenerar mais rápido esse pé, melhorar o quadro infeccioso, fazer com que ele não tenha novas infecções. Olha só. E, acima de tudo, evitar amputações. Tá? A hiperbárica consegue delimitar exatamente até onde aquele pé é viável. Tá? É como se, mais ou menos, a gente fizesse o quê? Passasse uma linha. Ó, a partir daqui, ele é bom. A partir daqui, não é viável. Tá? Então, a gente consegue delimitar. E evitar as amputações ou ampliações das amputações. Né? Vamos supor, às vezes o paciente teve só um desbridamento no pé, tá? Doutor, desbridamento em linhas gerais para leigos, como a gente... Você tem uma lesão e essa lesão vai ter lá tecidos não viáveis. E a retirada desses tecidos não viáveis é uma limpeza daquela ferida. Ok. Isso é um desbridamento. E às vezes nesse desbridamento não houve necessidade nem de amputar, nem um dedo, nada. E a hiperbárica vai tentar evitar essa amputação. Olha só, gente. Doutor, e quem tem acesso a esse equipamento hoje no HB? Precisa ser alguém internado lá? Vale para pacientes SUS, convênios particulares? Como é que é? Isso é uma boa pergunta e é sempre uma grande dúvida para todo mundo. Todos os convênios são obrigados a liberar a hiperbárica. Tá? Informação importantíssima. Porque está no rol da ANS, tá? Então os convênios têm que liberar.
No SUS é um pouquinho mais complicado, porque não faz parte da cobertura do SUS, tá? Então a hiperbárica não é coberta pelo SUS. No hospital de base, especificamente, os pacientes que estão internados, mesmo que seja pelo SUS, o hospital, ele, digamos assim, ele subsidia esse tratamento com recursos próprios, tá? Baseado, tendo como lastro financeiro os pacientes de convênio que a gente trata, os particulares que a gente trata. Então, para cada paciente particular que eu trato, eu consigo tratar um paciente internado lá no HB. Tá? Pelo SUS, né? Não é pelo SUS, porque entendi. Um paciente SUS, mas com esse dinheiro outro, né? Com esse dinheiro, o paciente que está internado, a gente consegue custear. Então, é a forma que o hospital conseguiu equilibrar as contas e a gente poder dar o tratamento mais difundido possível. Tá certo. Doutor, falando em número de sessões, para quem já está ali apto a fazer as sessões na Câmara Hiperbárica, são quantas por semana? Quanto tempo dura em média cada sessão? O tratamento de cama hiperbárica para pé diabético, ele é uma sessão por dia, tá? 5 dias na semana, pelo menos, tá? É 1h30 de tratamento e habitualmente de 40 a 60 sessões por paciente. Mas isso é um pouco variável, tá? Tem alguns pacientes que respondem com menos sessões, mas a maioria precisa de mais de 60 sessões, tá? Infelizmente, aí vai depende muito do próprio paciente, da forma como ele lida com a doença dele. A responsabilidade que ele tem com aquilo. Eu sempre digo isso, o principal responsável pela doença do diabetes é o próprio paciente. Se ele não cuidar, não ajuda. Tá? Então, a gente está lá só para ajudar, a gente não vai resolver. Se ele não se ajudar, aí prolonga muito o tratamento. Doutor, é possível, não sei se tem esse índice ou é muito variável de paciente para paciente, mas se a gente considerar em quanto tempo é mais rápido a cicatrização, né, a solução daquele problema para um paciente diabético, por exemplo. Mais uma vez, eu vou alertar para o cuidado que o paciente tem, né? Se o paciente for cuidadoso, ele tiver um controle bom, e na metade do tempo necessário para a cicatrização, a gente consegue cicatrizar o pé. Ele vai ter um ganho de 50% do tempo. Isso significa ele voltar às atividades muito mais rápido, né? Sim, ele tem que ter esse entendimento, exatamente. Doutor, além dos casos dos diabéticos, que outros pacientes usam a câmara hiperbárica, né? Que outras doenças, outros males, ela pode auxiliar? Olha, o uso é muito variado. Eu acho que para a gente poder ter uma compreensão, feridas graves de difícil cicatrização tem indicação de cama hiperbárica. Tá? Todos os pacientes passam por uma avaliação prévia, tá? Avaliado por mim, no caso no hospital de base, a gente avalia e vê a indicação se aquele paciente vai se beneficiar ou não da cama hiperbárica e a partir daí nós indicamos. Ele inicia. Então você tem vários casos pós-operatórios complicados, feridas pós-operatórias complicadas, outras formas de feridas graves. Tá, então. Perfeito. Doutor Pires, o senhor comanda ali o ambulatório de diabetes, lá 10 mil pacientes regulares por ano. Conta pra gente que tipo de serviço é oferecido no ambulatório. Essa pergunta é importante porque nós iniciamos um ambulatório mais especializado, mas 10 mil pacientes em torno disso são cadastrados no ambulatório e são vistos, né, os retornos regulares, mas atualmente nós temos também um ambulatório dentro da oncologia em que a gente só atende diabetes com doença neoplásica, você entendeu? Por que isso? Nós fomos lá para a oncologia, né? Eu, os residentes, o doutor Daniel, a doutora Lúcia, nós ficamos na oncologia toda quarta-feira de manhã. A gente vê no início da manhã os diabetes que têm lá qualquer tipo de neoplasia maligna. Então, por exemplo, ele precisa ir para quimioterapia. E, às vezes, para chegar no ambulatório de rotina, demora tempo, porque é muita gente. Exato. Então, com a nossa presença lá, a gente agiliza o início do tratamento. Por exemplo, a quimioterapia, você usa muito corticoide. Corticoide piora muito o diabetes. Então, às vezes, você tem que ajustar a dose da insulina. Se você depender do ambulatório normal, isso demoraria muito tempo. Então, isso foi uma coisa que a gente começou
há 1 ano e meio achando que não ia dar muito certo e hoje nós atendemos uma média de 15, 20 pacientes diabéticos por quarta-feira, com neoplasias. Então, qualquer tipo de neoplasia e ele tem diabetes, pode ser atendido. Lá na quarta-feira a gente atende. E o restante dos dias da semana a gente tem os ambulatórios, os diabetes que não têm neoplasias normais do tratamento. Então, o movimento é muito grande, né? Tá certo. E é todo esse trabalho de orientação, tanto da medicação quanto da alimentação, né? Um acompanhamento global, vamos dizer assim? O tratamento é feito, não te diria multidisciplinar por falta de condições, né? Mas isso é o papel do médico que atende, orientar o paciente desde a alimentação, estimular o comportamento. O indivíduo com diabetes, nós não podemos brigar com o indivíduo, não é aquela sensação de que, olha, o senhor tem que fazer. Não, nós temos que conquistar o indivíduo, ele tem que entender que ele tem que tratar. Isso vai muito do bom relacionamento. Diabetes, a gente tem que ter um relacionamento em que a gente tem que explicar por que ele tem que tratar uma doença que não dói. Né? Por que eu vou tratar diabetes se eu não estou sentindo absolutamente nada? Né? Então, você tem que convencer esse indivíduo. Às vezes, para a gente chegar no alvo que a gente quer, na meta que a gente quer, demora 2, 3 anos. Porque o indivíduo tem que mudar os hábitos. Tudo, né? É aquele indivíduo que no final de semana bebia muito, comia muito, tem as suas reuniões no meio da semana do futebol e depois tem o churrasco. O indivíduo, de repente, se torna diabético. Né? Então, é um impacto psicológico muito grande e isso muitas vezes até dificulta ele procurar o médico também. Né? Então, você tem que fazer um trabalho de orientação, não só o ajuste da insulina, o ajuste do medicamento, mas sim a orientação sobre a doença em si. Isso é fundamental. Tá certo. Doutor, esse é o recado final que o senhor deixa para os nossos telespectadores? Responsabilidade, atenção. Disciplina. Disciplina e ele gostar dele próprio, né? E doutor... É autoestima. Doutor Antônio Carlos Cristiano, um recado final para quem está nos assistindo com relação não só ao cuidado do organismo global, mas também de lembrar desse serviço que o HB oferece, né? E de procurar, às vezes, quem tem a saúde suplementar, provocar o seu convênio, né? Que a gente tem lá um equipamento para ajudar, né? Exatamente. Mas o mais importante, eu acho que o recado que tem que ficar realmente é o que o Dr. Pires falou. O diabético tem que entender que ele tem que se cuidar. Para que não chegue para mim, entendeu? De preferência ele não vir para mim, entendeu? Porque aí ele já está numa fase que já mais complicada. Mais complicada, entendeu? Tá certo. Agradeço. Mas, precisando, estamos lá. Agradeço muito a presença desses 2 médicos. Estivemos aqui com o Dr. Antônio Carlos Pires, endocrinologista, e Antônio Carlos Cristiano Júnior, médico intensivista. Bom, seguimos falando de saúde, agora com a notícia sobre a inauguração de novos espaços no Hospital de Base e também no HCM, Hospital da Criança de Rio Preto. A TV Câmara acompanhou a cerimônia que marcou a entrega das obras de expansão e modernização das 2 unidades. Veja como foi. Representantes do governo do estado de São Paulo e diretores das unidades do complexo Funfarm inauguraram novas áreas do Hospital de Base e do Hospital da Criança de Rio Preto. A cerimônia que apresentou os resultados das obras de expansão e de modernização foi realizada no Centro de Convenções da Faculdade de Medicina, a FAMERP. Além do corpo diretivo do complexo, estavam presentes o secretário estadual de Saúde, Eleusis Paiva, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, os deputados estaduais Itamar Borges e Valdomiro Lopes e o diretor regional de saúde, Guilherme Camargo. Na plateia, profissionais que atuam nos hospitais, além de autoridades políticas de inúmeras cidades da região. O setor de urgência e emergência do HB ganhou expansão e agora conta com 4.500 metros quadrados. A maior parte da área é para atendimento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Nós ampliamos muito a área da urgência e emergência, isso tanto para o SUS como para o convênio. Com certeza se tornou uma das maiores urgências do país. Uma estrutura muito funcional, com equipamentos, com tomógrafo do lado, toda a estrutura. E a nossa capacidade é atender até 10 mil e poucos pacientes mês. Também houve expansão no HCM, Hospital da Criança e Maternidade. A unidade ganhou 85 novos leitos, sendo 80% deles para o SUS. A mudança aumenta a capacidade do local para 150 internações mensais. Foram beneficiados os setores de neonatologia, cardiologia e obstetrícia.
Já o setor de transplante de medula óssea do HB recebeu 15 novos leitos, alcançando capacidade para até 45 internações mensais. É um setor que nós refizemos todo, é meio andar, exclusivo para isso, onde tem uma norma rigorosa pelo risco de infecção, né? Tem pressão positiva, tem os isolamentos, é uma estrutura muito cara. E nós fizemos tudo isso para poder oferecer o melhor, porque o doente com transplante de medula óssea ele é imunossuprimido, risco de infecções graves. Então, tudo isso foi pensado, foi feito em cima do que existe de melhor, não só no Brasil, mas no mundo. O investimento para todas as readequações foi da ordem de 40 milhões de reais, quantia que envolve verbas da Funfarm, Governo do Estado, emendas parlamentares e apoio de empresas parceiras. Para o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, a expansão e a modernização do HB e do HCM beneficiam pacientes de todo o país que precisam vir a Rio Preto para tratamento. Por ano, as unidades do Complexo de Saúde atendem 1.700.000 pessoas de todas as regiões do Brasil. Eu tenho certeza que ampliando a oferta e com qualidade, nós estamos prestando um serviço principalmente para as pessoas mais simples, mais humildes, que dependem do SUS para ter uma dignidade à vida. Bom, o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo riopretense você encontra no nosso site, o riopreto.sp.leg.br, e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.